vai a óbito. Tem vários fatores, né? Um fator bem importante é assim, a gente usa o termo acidente, mas muitos não são acidentes, né? Teve uma intenção, né? A bebida alcoólica, você teve intenção, a própria questão das medicações, né? A outra coisa que nesse VT mostra assim de forma bem interessante é a questão da segurança, né? Claro que o Brasil é um país que grande parte da população não tem um poder aquisitivo e a gente às vezes fala muito pouco sobre isso, porque fica assim, como a pessoa vai ter um carro, se com airbag, isso é muito mais caro e a maioria da população não pode comprar. Mas eu falo para todos os meus pacientes, podendo, nada é mais importante em sua vida. O airbag, a gente já tem evidência científica que reduz em muito a mortalidade. Outra coisa que tem crescido muito nos últimos anos são aqueles carros que têm a parada automática. Sei. Então, se a distância, se o carro começou a se aproximar, ele trava, ele freia, né? Isso vai ser uma segurança que daqui a uns anos eu tenho certeza que será obrigatório. Sim. Porque a maioria dos acidentes ocorre porque você vai mudar o som, você vai mudar... Comigo aconteceu recente, né? O carro entrando no túnel, aí quando você sai do túnel, às vezes o Waze, essas coisas não tá bem. Quando você vai mexer, quando você vê o carro da frente. Perigo. Então acontece com todo mundo, né? Por mais que a gente use o termo acidente, houve uma falha. Né? Não era para você estar olhando ali, você tinha que estar mais atento. Mas a gente sabe que no mundo real acontece isso com uma frequência muito grande, né? Então esses itens de segurança, né? Como o senhor falou, falha humana vai acontecer sempre, com todo mundo, não tem jeito. E a gente vai como minimizar essa falha humana, tendo todas as tecnologias, o airbag. Acho que hoje em dia já tem o airbag, não sei se o senhor sabe, tanto aquele clássico, né, os 4, mas tem também para a perna, porque tem muita fratura. Uma das fraturas mais comuns no acidente é a fratura de perna, né? E tem também para lateral, porque é uma dificuldade muito grande. Às vezes o carro se choca na lateral do outro e tem uma consequência muito grande. Você podendo, tendo dinheiro para comprar o carro mais seguro que tem, com airbag, com tudo isso, tem até uma lista dos carros mais seguros. Eu acho muito essencial. Eu faço isso. Faz muito bem, doutor. Oxalá todo mundo pudesse ter, né? participar dessa realidade. E com relação à postura corporal, tem alguma postura mais adequada para se evitar acidente, doutor? Isso. O mais importante é o que a gente falou, a questão do uso do cinto de segurança, né? O banco de trás também precisa. Eu sei que hoje tem até carro que apita, né? O que eu tenho lá, ele apita se não tiver com cinto. É bem importante, né? A outra coisa que as pessoas cometem, um erro muito importante, é a questão de deitar no colo uma da outra. Então, a posição é você estar sentado, né? Nenhum carro é 100% seguro, em especial quanto maior sua velocidade. Então, tem às vezes o local que é permitido 100 km por hora, mas é difícil você ter um acidente com 100 km por hora com alvo fixo que não gere dano à pessoa que está dentro do carro, né? Então, acho que essa questão de manter a posição, sem mudança, né? Tinha pessoas antigamente, hoje até melhorou muito, que tinham mania de baixar o banco para dormir, o banco do carona, isso é muito perigoso, né? Deita no banco de trás também, você fica completamente solto, não pode. É verdade. Doutor, quando a gente fala sobre distúrbios neurológicos, quais deles podem impedir uma pessoa de dirigir? Quem é epiléptico pode dirigir? Pode dirigir. A lei brasileira com epilepsia ela é muito clara, porque até 2% da população brasileira, 1 a 2% tem epilepsia. Ele tem que estar 1 ano sem crise, né? Eu sei que no mundo real, eu explico muito para os meus pacientes, mas a gente sabe que muitos não cumprem isso. Mas qual o grande problema? Tem pessoas que não têm nenhum aviso antes no corpo. Então ela desliga, ela apaga. Nossa. Então isso é um risco muito grande. Claro que esses carros autônomos, eles já vão melhorar muito com essa situação, né? Mas a lei brasileira diz isso, tem que estar 1 ano sem crise, né? As outras doenças, né, tem doenças que têm a limitação motora. E aí nem a gente médico que acompanha o paciente que vai dizer, é muita avaliação do médico do Detran, porque ele é um médico treinado especificamente para aquele movimento. E a outra coisa muito importante, que o mais curioso é, quanto mais déficit a pessoa tem do ponto de vista neurológico, mais ela valoriza a locomoção do carro. Então eu tenho muito paciente hoje que tem um carro todo automatizado, que ele consegue dirigir com uma segurança muito grande. Também tem a questão do poder aquisitivo, né, para você ter condições de fazer isso. Mas eu falo com todo paciente, você está com a dificuldade, né, passa por essa avaliação com o seu neuro, vê se é possível ou não você dirigir. Muito bem, a gente tem inclusive uma pergunta agora para o senhor, a gente vai acompanhar então no VT. Após uma batida de carro, fiquei com medo de dirigir. Como superar esse trauma? Excelente pergunta, né? Porque nosso sistema límbico, ele é treinado para situações de risco. Então, se você teve um acidente, se você foi roubado, é natural, né? A principal questão é, isso é algo pontual, super normal, foi poucas semanas? Ok, vai acontecer, você vai vencendo aquele medo e vai. Se isso perdurar, você pode estar no quadro que precisa de uma ajuda, geralmente com psicólogo.
Então, ele vai fazer técnicas comportamentais para você vencer esse medo. Se for algo pontual, você vai se esforçando com alguém do lado, pede um amigo, um colega, vai à situação mais ambiente. E 90% das pessoas, assim, vai conseguir vencer esse trauma. Uma pessoa que está testemunhando um acidente, doutor, o que é recomendado ela fazer? A primeira providência? Isso. Se teve um acidente próximo a você, a principal situação que você vai ter é pedir ajuda. Aham. É curioso, porque às vezes a pessoa já quer ir em cima no acidente, né? Mas assim, além disso, né? Logo depois disso, a segurança de quem está ajudando é uma das coisas mais importantes. Então você vai, e também quem está ali acidentado, você vai, de alguma forma, ou pede para alguém ajudar, marcar o local. Então, se tem alguém caído, um carro bateu, as pessoas que estão vindo atrás, é muito comum isso acontecer. O segundo acidente ser pior que o primeiro. Nossa. Né? Então, coloca o triângulo, pede alguém para estar avisando, né? Fazendo tudo isso, o ideal é deixar a pessoa sem muita movimentação. Se ela estiver no local seguro, não tiver nada pegando fogo, uma situação assim extrema, você vai deixar a pessoa naquela situação. Muitas vezes o paciente tem uma fratura, tanto cervical como da coluna, e a gente chama do segundo trauma, que é o quê? Você teve a pancada, você está com a fratura e alguém vai tentar ajudar a movimentar seu pescoço e piora mais ainda o dano. Então, essa é a principal questão, né? Pedir ajuda, normalmente no cenário natural aqui em São Paulo ou qualquer cidade grande, o que é que você vai fazer, né? Não, você não vai estar sozinho. Já pede para alguém, avisa ou liga para o SAMU. Uhum. O SAMU já vai estar sendo avisado de que aconteceu um acidente, né? Vai pedir para a pessoa também marcar aquele ambiente. Então, vai botar o triângulo, vai deixar o fluxo do carro, normalmente vai seguir pelo outro caminho, né? E conversar com a pessoa. Como é que você está? Porque geralmente a pessoa está numa situação que às vezes ela está confusa, né? E até essa situação, muitas vezes, o próprio emergência, ele questiona a pessoa. Como é que está? Está inconsciente, até para ver qual vai ser a prioridade. Eles têm várias chamadas, né? Sim, doutor, quando há uma lesão no cérebro, é claro que não estou falando de lesões graves, mas quando há uma lesão de uma profundidade menor, o cérebro ele tem a capacidade de se regenerar ou não? Aconteceu e é aquilo para o resto da vida? Essa é uma questão bem importante, porque o que acontece? Os neurônios da gente, eles realmente têm uma capacidade mais limitada de regeneração. É diferente de uma pele, você corta, no outro dia cicatrizado, você perde sangue também, né? Mas ele tem uma capacidade muito grande de plasticidade. Então eu falo com os pacientes, por exemplo, eu tenho muito paciente que teve um trauma, Sim. passou por uma cirurgia e a fala piorou, o movimento piorou. Outra área do cérebro pode cumprir aquela função. Por isso da relevância da fisioterapia da fono logo precoce. Sim. Quanto antes você começa aquela atividade, outras áreas do cérebro podem cumprir. Então, às vezes, no consultório é muito comum, você vê uma ressonância de um paciente com dano gigantesco. Sim. E você olha para ele e nem parece que ele teve nada, porque outras áreas começaram a cumprir. Em criança, é o clássico, né? Que a criança tem uma capacidade de plasticidade melhor. Ela, às vezes, pra você ter ideia, tem uma cirurgia que a gente chama hemisferectomia. Você tira metade do cérebro. E quando a criança é muito pequena, geralmente para epilepsia refratária, são situações bem específicas, né? Tumores, às vezes acontece isso, e a criança está normal em pouco tempo, porque outras áreas começam a cumprir aquela função. No nosso trânsito brasileiro, o senhor acredita que o brasileiro, já, de uma maneira geral, é claro, ele já está bem consciente ou ainda falta muita conscientização, doutor? Muito, né? Os números do Brasil são assustadores, né? Pena, Quando né? a gente vê em questão de morte, em questão de sequela, né? A gente tem um problema se a gente compara Estados Unidos e Europa, porque a gente não é muito bom de lidar com os números. Sim. Então, lá, eles têm os órgãos de governo. O próprio órgão de saúde tem um órgão que é de estatística. Então, eles geram dados precisos de tudo. O Brasil é uma subnotificação muito grande. As próprias anotações médicas de profissionais de saúde deixam muito a desejar, né? Eu costumo até falar com o paciente, por curiosidade, bote causas de morte no Google e sempre sai estatística. Outras causas sempre aparecem, assim, causas desconhecidas. São números muito altos. Mas quando a gente olha o acidente, mesmo com essa dificuldade, eles são números dos maiores do mundo. Algumas pessoas são muito apressadas também, querem fazer tudo de maneira instantânea e, por outro lado, tem gente que é um pouco mais devagar, né? Os dois extremos podem provocar acidente, né, doutor? Com certeza, né? Mas normalmente, é curioso, quem faz muito isso é o pessoal de seguro, né? Eles começam a analisar porque eles querem quantificar para não tomar prejuízo do risco, né? Sim. E a gente percebe as pessoas que dizem, que acham que dirigem melhor são que mais causam acidente. E normalmente elas até dirigem melhor, né? Mas acaba que gera tanta confiança que aí é nesse detalhezinho que acontece. Tanto que as mulheres têm menos acidentes, seguro de mulher é mais barato, né? Você envelhece, seu seguro vai ficando mais barato. Então, teoricamente, quem é mais jovem, quem é mais ágil, né? Por que ele se acidenta mais, né?
Doutor, e também a gente não pode esquecer das brigas que tem no trânsito, né? As pessoas muitas vezes também já estão cansadas de ficar ali durante tantos minutos, às vezes horas, no trânsito de São Paulo, e acabam perdendo a paciência. É uma porta de entrada para um acidente, né? Com certeza, né? As brigas ainda tem a questão do Brasil ser um dos líderes mundiais de projétil de arma de fogo, né? Que é o tiro, né? Meu Deus. Tanto por assalto, pela questão da violência, né? Da discussão. O que eu digo para todo paciente, né? Todo mundo que até passa por essa situação, assim, não vale a pena. Por mais que você esteja nervoso, a gente está falando muito de sistema límbico, né? Não tem jeito, você vai ficar com raiva. Uhum. Pode ser eu, pode ser o senhor, né? Não tem jeito. Existe tem situação que a pessoa freia, a pessoa está devagar, ou a pessoa te corta, né? Mas você tem que trazer aquele seu lado racional para dizer, não compensa. Da mesma forma que a gente falou do álcool e direção, Isso. a pessoa está alegre e tal, e está achando que está dirigindo bem, né? O uso de drogas também é a mesma coisa, a pessoa vai sentir prazer. Por isso que tanta gente usa drogas, né? Na questão da direção e da briga, a mesma coisa. Você vai sentir raiva, você vai se controlar, você vai ligar seu som, né? E vai tentar se acalmar, porque não compensa. E você nunca sabe quem está do outro lado, né? É, realmente. E a pessoa que sofreu algum trauma, doutor, o caminho é fisioterapia, basicamente, e também outras medidas com o doutor? O trauma crânioencefálico, e teve muito famoso agora recente, né? Que teve atropelamento, né? Teve tiro também, né? É longo. Então eu falo com todo paciente o seguinte, quando você fraturou a perna jogando bola, a recuperação é muito mais rápida, né? O cérebro ele precisa de tempo, essa neuroplasticidade ela demora. Por isso que você vê esses famosos, você até esquece, já 2 meses depois reaparece, né? Porque justamente isso, precisa da fisioterapia, precisa da fono, precisa de uma área que os pacientes não conhecem muito bem, mas é muito relevante, que chama terapia ocupacional, porque ela vai ajudar nas estratégias de melhoria. E todo paciente com trauma, eu falo, procura ajuda psicológica. Porque normalmente vai ser uma situação, a maioria dos pacientes são jovens, que a pessoa nunca passou por aquilo e ela passa por muitos questionamentos. Aumenta muito os transtornos de ansiedade e também a depressão. Muito bem, eu acho que a gente tem mais uma pergunta no VT para o doutor. Vamos dar uma olhada. Ah, não tem? Foi essa? Então agora eu vou fazer a minha. É que o doutor falou sobre terapia ocupacional, isso é tão importante. Doutor, por quê? Eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho, mas por que é tão importante na reabilitação? Perfeito. O que acontece? Quando um paciente, como o senhor falou, fase aguda, teve um sangramento, é comigo, o neurocirurgião, vou ver, precisa de operar, não precisa operar, como está a tomografia, a gente faz tudo isso, né? Sim. A segunda etapa, está tudo estabelecido, o paciente passou pelo risco de vida, mas muitas vezes ele ficou com alguma sequela. E essa fase inicial, das primeiras semanas e dos primeiros meses, são muito relevantes para criar as novas conexões. No caso da fisioterapia, todo mundo reconhece muito bem, né? No caso da fono, também a questão da fala. Às vezes o paciente tem dificuldade de fala, ou ele ficou entubado muito tempo, ou fez tráqueo, né? E no caso da terapia ocupacional, ela ajuda o paciente a ser inserido no mundo novamente. Então, eu tenho dificuldade de mexer a mão direita. Como é que eu vou usar o garfo? Como é que eu vou escrever? Né? Então, a terapia ocupacional entra. E tem um problema dos convênios médicos no SUS também, que eles deixam esses profissionais de saúde meio de lado. Então, às vezes, o valor quase não paga ou não paga, a família não consegue bancar. Se você tem um paciente com trauma, ele é jovem, ele deixa de ganhar dinheiro, né? Ele está numa situação difícil, o custo da família aumentou e, às vezes, a família, por sobrevivência mesmo, deixa esse profissional de lado, mas ele é muito importante. Tão importante como eu, neurocirurgião, nesse caso.